Pessoal, agora que aqui seguindo o livro do Ávila, a gente já viu definição de função derivável no sentido ordinário, definição de derivada lateral, reta tangente, regras operacionais, regra da derivada da soma, do produto por escalar, do produto de funções, do quociente, regra da derivada da função inversa. Vamos discutir um pouco aqui pelo livro do Ávila, depois a gente volta nesse tema no livro do Elo, mas vamos inicialmente discutir aqui pelo livro do Ávila, começar a ver a questão dos máximos e mínimos locais, bem pouquinho que ele fala aqui, uma discussão breve, mas já interessante, da questão dos como que esses pontos de máximo e de mínimo locais de uma função, caso existam esses pontos de máximo e mínimo, como que eles se relacionam com o conceito que a gente está estudando de derivada. Da mesma maneira que a gente viu que as retas tangentes se relacionam com derivadas. E os máximos e mínimos locais? Como é essa relação? Então vamos prestar atenção aqui, máximos e mínimos locais. Então a primeira coisa que ele coloca aqui no livro é o seguinte, olha lá, seja f uma função com domínio D. Então vamos partir de que nós estamos trabalhando com uma função f que vai do conjunto D, um conjunto, claro, contido em R, em R, e associa um x aqui no D a um f de x aqui. Até aí tudo bem. Tá? Então, seja essa situação aqui. Aí ele diz o seguinte, disse que um ponto azinho pertencente a D, azinho pertencente ao domínio da função. Então, preste atenção que tem um detalhe interessante aí. Muitas vezes, a gente pensa assim, que o ponto de máximo é aquele valor máximo que a função chega, aquele cume, aquele topo. Não, aquele é o valor máximo que ela chega. Ou seja, aquele é o valor da função no seu ponto de máximo. O ponto de máximo em si não é aquela altura que ela chega. O ponto de máximo é o azinho lá no domínio. Ou seja, o ponto de máximo não é um f de x. O ponto de máximo é um x. Que, claro, aquele ponto de máximo x vai gerar uma altura f de x máxima da função. Pelo menos localmente, se ele for um ponto de máximo local. Pode ser que depois, lá para frente, ela faz um outro topo. Tá? Mas ali naquela vizinhança, já vai formar um topo naquele ponto x. Então, o x é o ponto de máximo, que gera um topo E de altura f de x. Tá? Então, você veja, o azinho, que é o máximo, ponto de máximo, ele está no domínio, não está na imagem da função. Então, disse que azinho pertencente ao domínio é um ponto de máximo local de f, se existe um delta maior que zero, tal que x pertencente a essa vizinhança do A, faz com que a f de x fique menor ou igual que A. Então, vamos escrever essa definição e fazer um desenho para ilustrá-la, né? E depois tem a de ponto de mínimo, que é uma definição análoga, né? Então vamos colocar as duas aqui. Primeiro a de ponto de máximo. Então, seja um azinho, seja um azinho pertencente a esse domínio D. Então, dizemos que azinho é ponto de máximo local de f é ponto de máximo local de f C. Aí o que significa esse V delta de A? Vou escrever na notação de intervalo para não dar confusão, né? Significa se existe um delta maior que zero, tal que x pertencente a essa vizinhança. O que é aquela vizinhança ali? Ela significa x pertencente a A menos delta, vírgula, A mais delta. Aí, claro, que ele coloca uma interseção D, né? Porque tem que estar na vizinhança de A e, ao mesmo tempo, tem que estar dentro do domínio, o x. Porque você vai jogar ele dentro da F. Então, ele tem que estar no domínio. E também tem que estar dentro da vizinhança.
Então, como é que está dentro das duas coisas ao mesmo tempo? Você faz a interseção dos dois conjuntos. Então, x pertencente à vizinhança e ao domínio implica que a f de x fica menor ou igual que o f de a. Ou seja, o a é um topo relativo ali, um topo local da função, um cume do gráfico. Né? Bom, então se a gente for fazer um desenho aqui para ilustrar, um desenho aqui, um esboço qualquer aqui de uma função qualquer, só para ilustrar essa situação aqui, eu vou fazer da seguinte forma, fazer um gráfico aqui, ó, fazer um sisteminha aqui de eixos x, y, e aí vamos colocar aqui, vamos imaginar um gráfico de uma função que faz mais ou menos isso aqui, ó. Digamos, ela vem vindo aqui assim e tal, faz um topo aqui e para aqui. Então, digamos que essa função, o domínio dela é esse conjunto aqui, ó. Esse aqui é o D. Essa aqui é a função f de x, e o domínio D dela é esse trecho todo aqui. Vamos até, para facilitar, vamos imaginar aqui um intervalo aberto, né? E aqui é o domínio D. Então, aonde que está o azinho aqui, que é o ponto de máximo local? Né? Dizemos que azinho é ponto de máximo local de f, se existe um delta maior que zero, está o quê? X dentro da vizinhança e dentro do domínio também, faz com que a f de x fique menor ou igual que f de a. Então, eu diria que o a está aqui, ó. Esse aqui é o azinho, tá? Então, esse valor aqui, ó. Peraí, deixa eu desenhar melhor. Esse valor aqui é o f de a. F de a. Certo? Então, você veja que existe uma vizinhança em torno do a. Então, a gente poderia desenhar essa vizinhança aqui assim, ó. De propósito, eu vou pegar ela um pouco grandinha. Então, esse aqui seria o a menos delta, e para o lado de cá, a mais delta. E se você pegar a interseção, porque o domínio não foi até aqui, o domínio para aqui. Então, o que é essa interseção? A menos delta, a mais delta, interseção D. É todo esse trecho aqui, ó. Para qualquer f que você pegar nesse trecho, para qualquer xzinho que você pegar nesse trecho, desculpa, o f de x vai ficar menor ou igual que o f de a. Certo? Então, esse A é um ponto de máximo local. Ah, poderia ter pego um delta um pouco maior, um delta um pouco menor? Poderia. O delta não é único. Né? Ele vai ser um ponto de máximo local se existe um delta, por exemplo, esse aqui que eu desenhei, tal que, se você pegar um valor de x em A menos delta, A mais delta, e ao mesmo tempo dentro do domínio, você não poderia pegar o valor de x aqui, por exemplo, onde eu estou apontando, porque aqui já está fora do domínio. Não tem f de x aqui. Né? Então, dentro dessa vizinhança e ao mesmo tempo dentro do domínio, a f de x fica menor ou igual que a f de a. Tá certo? Ok. Por que ele é dito um ponto de máximo local? Veja, poderia ser que a função continuasse aqui e fizesse aqui assim, ó, mais para frente. Aí aqui você teria um outro ponto de máximo, que além de local, é também o máximo global, absoluto. É o topo máximo que a função chega. Mas ele não eliminaria o fato de que esse aqui é um topo local. Tem uma vizinhancinha aqui dele, onde ele domina todo mundo, ali dentro da vizinhança. Ele fica maior, o f de a fica maior ou igual que todo o f de x. Tá? Então, tudo bem, ele é pelo menos um máximo local. Agora, se tiver um desses máximos locais que ele acaba sendo maior que todo mundo, aí ele é mais do que um máximo local, ele é um máximo absoluto, ou global da função. Tá certo? Bom, então deixa eu perguntar para a turma, vocês entenderam essa ideia do ponto de máximo? Vamos ver se alguém reage aí. Sim. Obrigado. Sim, professor. Obrigado, Emanuel. Então vamos colocar o outro aqui, que é o ponto de mínimo. Vamos ver se ele fala mais alguma coisa ali, o livro, né? Então, beleza, é um ponto máximo local de f, se existe delta maior que zero, tal que x pertencente à vizinhança interseção D implica que f de x menor ou igual que f de a. E analogamente, se a gente vai dizer que é um ponto, que azinho é um ponto de mínimo local de f, então vamos fazer analogamente aqui o outro asterisco, né? De modo análogo,
dizemos que Azinho pertencente ao domínio é ponto de mínimo local, ponto de mínimo local de F se existe um delta maior que zero, tal que delta, né, x pertencente, como é que eu tinha escrito ali? Tal que x pertencente à vizinhança, x pertencente a menos delta, vírgula, a mais delta, que é esse intervalinho verde aqui que eu tinha feito, e ao mesmo tempo dentro do domínio, interseção D implica, só que agora, como ele é ponto de mínimo local, ele tem que ficar, o f de A não tem que ficar maior ou igual que todo mundo. O f de A tem que ficar menor ou igual que todo mundo, ali naquela vizinhança, né? Então a gente vai escrever assim, f de x maior ou igual que f de A. Ponto final. Certo? Então podemos fazer também, podemos criar aqui também um exemplo para ilustrar essa situação, com grande facilidade, até depois de ter visto esse, né? A gente pode chegar aqui e fazer o seguinte, só para mexer aqui com a mente de vocês, em vez de fazer uma função toda cheia de curvatura assim, a gente pode imaginar um exemplo mais ou menos assim. Imagina uma função aqui assim. Fez um bico. De propósito, né? Nós estamos falando de derivada, aí o professor vem aqui e faz uma função que tem um bico ali, que não dá para derivar. Maldito seja, né? Esse professor. Então está aqui. D, o domínio D está aqui. Ó. Esse aqui é o domínio da função. Esse aqui é a função f de x. Cadê o ponto de mínimo local aqui que a gente vê? Seria, cadê o azinho pertencente a D, tal que isso aqui acontece? Eu diria que ele está aqui, né? O azinho está bem aqui. Esse aqui é o azinho. E certamente você consegue uma vizinhança dele. Podemos imaginar uma aqui, ó. A menos delta, A menos delta, A mais delta, tal que todo x aqui dentro, ao mesmo tempo dentro do domínio, o f de x vai ser maior ou igual que esse f de A aqui. F de A. Tá certo? Os f de x são sempre maior que f de A se você se restringir a essa vizinhança aqui. Tá. Se a função for exatamente isso aí que eu escrevi, ele é até um mínimo global, um mínimo absoluto também. Se ela continuar e ela resolver fazer aqui, às vezes, um mergulho mais profundo do que isso, aí ele é só um mínimo local, mas não é um mínimo absoluto que estaria mais para cá. Tá certo? Bom, o livro ainda diz o seguinte: podemos também pensar em máximos e mínimos locais estritos. Que esse estrito é justamente os meus exemplos aqui, eles não ficaria errado se a gente trocasse o menor igual aqui só por menor, pelo desenho que eu fiz aqui. Continuaria verdadeiro, né? Deixa eu ver aqui. Bom, claro, para x diferente de A, né? Se x for igual a aí não tem jeito, o f de A vai ser igual a f de A, né? Mas vamos ver aqui o que ele está falando aqui, ó. Estritos, quando ocorrem as desigualdades estritas, f de x menor que f de A e f de x maior que f de A, respectivamente. Aqui ficou um pouco, digamos assim, precisaria só especificar que o x diferente de A, né? Porque se x for igual a A, não tem jeito, vai ficar igual mesmo. Tá? Mas, enfim, essa ideia do estrito é quando ele realmente só fica igual quando x é igual a A. E para todo x diferente de A, fica desigualdade estrita. Tá? Aí máximo estrito, mas tudo bem. Como se vê, máximo e mínimos locais são máximo e mínimo de função restrita a uma vizinhança conveniente do ponto. Eu expliquei aqui a questão da vizinhança, né, que a gente pega.
Bom, quando aqui meio que confunde nessa frase, né? Assim como usamos esse adjetivo local, usamos também o adjetivo absoluto para designar o máximo e o mínimo da função em todo o seu domínio, né? Quer dizer, os meus desenhos aqui acabaram ficando absolutos também, né? Mas como eu expliquei para vocês, você poderia imaginar uma função com um domínio maior e que tivesse um ponto mais para baixo aqui. Aí esse mínimo seria apenas um mínimo local e não seria o mínimo absoluto da função. Bom, como se vê, máximo, assim como usamos o adjetivo local, também usamos o adjetivo absoluto para designar o máximo e o mínimo da função em todo o seu domínio D. Daí designarmos máximo e mínimo absolutos ao máximo e mínimo da função em todo o domínio D. Tá? Só fazemos considerações de natureza local, envolvendo o máximo e mínimo, e já é suficiente para estabelecer o caráter local desses conceitos. Quer dizer, quando eu quero só provar que um ponto é um ponto de máximo, um ponto de mínimo local, eu analiso só ali numa vizinhança dele e já fico satisfeito, porque não estou preocupado de querer decidir ou não se ele é máximo e mínimo global, absoluto da função inteira. Quero apenas ver que ele é um topo ou um vale, né, vamos dizer assim, uma depressão local da função, e não global. Aí eu analiso só numa vizinhança. Aí eu queria chamar a atenção para esse teoreminha aqui, porque, inclusive, ele faz depois uma discussão aqui do teorema, que eu acho que não vai dar tempo, a gente pode deixar para a próxima aula, para terça-feira, né, quando vai ser aquela aula que nós vamos terminar aqui esse capítulo, mas pelo menos discutir aqui o enunciado e a demonstração, acho que dá perfeitamente tempo aqui. Presta atenção nesse teorema. Se f é uma função derivável, e tem que ser derivável no sentido ordinário, de ter tanto derivada pela esquerda como pela direita. Tá? Se f é uma função derivável num ponto x igual a c, onde ela assume um valor máximo e mínimo, quer dizer, eu já sei de antemão que a função assume um valor de máximo ou de mínimo no ponto C. E sei que a função é derivável naquele ponto. Então, com certeza, derivável no sentido ordinário. Então, eu sei que a derivada f' de C vai ser zero. Tá certo? Interessante esse teorema. Depois a gente vai estudar essa questão de máximo e mínimo ali no Elon, ele vai aprofundar, vai colocar outros teoremas também, a gente vai poder discutir mais detalhadamente. Mas esse já é um primeiro teorema interessante. Então vamos colocar aqui. Teorema. Teorema. Então ele diz lá, né? F uma função derivável em x igual a c. F é derivável em x, derivável entre parênteses, é um acréscimo meu aqui, né? Vou botar em verde. No sentido ordinário, não é só uma derivada lateral, é a derivada mesmo, f', não é f' mais, f' menos, derivável no sentido ordinário, em x igual a c, e x igual a c é ponto de máximo ou de mínimo, local de f. Então é isso que ele está dizendo aqui. Vírgula. Então, tese, que eu tenho que demonstrar do teorema. F' de C é igual a zero. A derivada da f nesse ponto C vai se anular, vai dar zero. Então, F' de C é igual a zero. Né? Então, por que eu disse aqui que esse no sentido ordinário? Só fazer uma observação aqui. Né? Observação, só antes da demonstração. Por que eu enfatizei esse negócio aqui? Vou até botar em verde aqui a observação, porque tem a ver com isso aqui. A observação que eu queria dizer para vocês é a seguinte: imagina que você tenha o gráfico de uma função assim, ó. Aqui é o eixo x, beleza? Aqui é o eixo y.
E o gráfico da função é como se fosse um segmento de reta. Então a função está aqui, ó, definida num intervalo fechado, AB. E a função faz assim. Ela vai aqui do ponto A até o ponto B. Espera aí que eu desenhei um pouco torto isso aqui. Azinho e Bzinho. E isso aqui é tipo uma funçãozinha do primeiro grau, um trecho de reta, né? Então ela tem essa fórmula AX mais B. F de X igual a X mais B. Então a gente sabe que a F' de X é igual a um A, que é um número maior que zero. Então, consequentemente, A é diferente de zero. E o mesmo vai acontecer para as derivadas laterais. O ponto A, ele não vai ter... aqui vai confundir com esse A e B, né? Deixa eu colocar aqui alfa e beta, para não confundir com esse A e B aqui da função. Vou colocar aqui alfa e beta. Alfa, beta. Pronto, assim não dá confusão. Então, só que o ponto alfa, ele não tem derivada no sentido ordinário. O ponto alfa só terá derivada lateral pela direita. F' alfa mais. E ela vai dar igual a Azinho, como em todo o resto da reta aqui. Nesses pontos C que estiverem aqui no entre um C que tiver maior que alfa e menor que beta, aí tudo bem, F' de C igual a A. Tá? Num ponto qualquer, sei lá, vou até chamar de X para não confundir com esse C aqui. X. Num ponto X qualquer que esteja C, X está entre alfa e beta, isso implica que o F' de X é derivada ordinária, não é lateral, é igual a qualquer ponto X aqui. Agora, no alfa, você só tem a derivada pela direita. E claro que nós estamos considerando que o domínio dessa função é esse trecho todo aqui. Né? Então, nós estamos considerando essa f aqui, f dois pontos de alfa, beta em R. F dois pontos de alfa, beta em R. E nós estamos vendo que em qualquer ponto aqui tem derivada no sentido ordinário, qualquer ponto entre alfa e beta, e essa derivada dá A. Mas especificamente no alfa, você tem só a derivada pela direita, que dá A também. E especificamente no beta, você tem apenas a derivada pela esquerda, que vai dar A também, que é diferente de zero. E você pode dizer que essa função tem um ponto de máximo ou mínimo local, que no caso vai ser até global também? Tem. O alfa, ele é um ponto de mínimo, e o beta é um ponto de máximo. E a única derivada que tem ali, que é a derivada lateral, nos dois casos, não está dando zero. Está dando um valor diferente de zero. Aí você fala, pô, então esse teorema, tu já acabou de derrubar. Não, não derrubei nada. Por isso que eu coloquei isso aqui, ó. Por isso que eu coloquei isso aqui para chamar a atenção de todos. Essa situação aqui não se enquadra no teorema, porque ele está falando de uma função derivável no ponto x igual a c, derivável no sentido ordinário, quer dizer, esse ponto alfa e beta aqui não se enquadra nessa situação do teorema, porque você só tem derivada lateral. Né? Eu acredito que aqui nos comentários adicionais, depois aqui, ó, ele comenta isso. Ó. Outro ponto que se deve notar, no caso, em que a função tenha por domínio um intervalo. É exatamente o que eu fiz aqui. Ó. É que a derivada não é necessariamente zero em pontos de máximo ou mínimo que sejam extremos do intervalo. Né? Assim, aí só que ele deu um exemplo mais complicado que o meu. Em vez dele pegar a x mais b, ele pegou essa função aqui, x cosseno de x. Então, ainda bem que eu deixei o GeoGebra aberto aqui. Ó. F de x igual a x vezes cosseno de x. E aí, se não me engano, ele colocou x maior que zero e x menor que π dividido por 4. Se não me engano, ele fez isso. Deixa eu ver se eu acertei aqui. 0 até π sobre 4. Isso. Vamos dar um zoom aqui.
Então, se você considerar essa função x cosseno de x de 0 até π sobre 4, você vê claramente que ela tem um ponto de mínimo aqui no zero, intervalo fechado, hein? Então, tanto 0 como π sobre 4 estão inclusos aqui, pertencem ao domínio da função. E você vê que ela tem um ponto de mínimo aqui, e ela tem um ponto de máximo aqui, exatamente nos extremos do intervalo 0 e π dividido por 4. Né? E aí o que acontece? Vamos colocar aqui os dois pontos aqui, ó. Coloca esse ponto aqui, vamos deixar ele 0, 0, é um extremo do intervalo ali, enter. O outro ponto a gente coloca π sobre 4, 0. E dividido por 4, 0, enter. Tá lá. Coloca uma retinha perpendicular. Aqui não precisa, mas nesse aqui fica legal. Só para a gente ver aqui melhor a função, né? Aí, vamos dar mais um zoom. Só que aí tem um problema. Apesar de você ter um ponto de mínimo aqui e um ponto de máximo aqui, em nenhum dos dois a derivada vai ser 0. Né? Olha só o que ele vai comentar. A derivada não é necessariamente 0 em pontos de máximo ou de mínimo que sejam extremos do intervalo. Assim, f de x igual a x cosseno de x, que eu acabei de fazer o gráfico, no intervalo 0 até π sobre 4, que eu coloquei ali, ela tem um mínimo em x igual a 0 e um máximo em x igual a π sobre 4. Mas sua derivada não se anula nesses pontos, sendo positiva em todo o intervalo. Faço o gráfico dessa função, já fiz, professor. Está aqui. Né? E quanto que daria? A gente poderia até usar a regra do produto aqui, né? A derivada daria menos x seno x mais cosseno x. Então, quanto que seria, se você colocar em 0, vai dar quanto essa derivada aí? Menos x cosseno x. Eu tinha falado quanto? Menos x cosseno x. Deixa eu fazer aqui na lousa, rapidinho aqui. X cosseno, a função f de x igual a x cosseno de x. Então, isso implica que a derivada vai dar derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo, que é menos seno de x. Então, isso aqui ficou, essa derivada deu cosseno de x menos x seno de x. Então, evidentemente, se você for calcular o f' de 0, vai dar cosseno de 0 menos 0 vezes 0, que vai dar 1, que é diferente de 0. E 0 é um ponto de mínimo. E se você for calcular a derivada em π sobre 4, vai dar... Porque π sobre 4 é 45 graus, então cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, menos π sobre 4 raiz de 2 sobre 2, coloco a raiz de 2 sobre 2 em evidência, vai dar raiz de 2 sobre 2 vezes 1 menos π sobre 4, sei lá, vai dar um número diferente de 0 também. Então você vê claramente, ficou o exemplo dele, ficou o meu exemplo aqui, para você ver que nós não estamos nesse teorema considerando esses pontos de extremo de intervalo, justamente porque nesses pontos de extremo de intervalo, nós não temos a função sendo derivável no sentido ordinário, então está fora. Bom, isso ficou bem claro para todo mundo. Então vamos para a demonstração. Demonstração. Ele diz aqui o seguinte, deixa eu ver se o pessoal está ok aqui, está ok. Ele diz o seguinte aqui na demonstração. Olha que interessante essa demonstração. Demonstração. Claro, o ponto pode ser máximo ou mínimo. A gente tem que, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos pegar no caso de máximo, tá? Vamos supor, sem perda de generalidade, supor que x igual a c seja ponto de máximo de f. Ponto de máximo local de f. Tá? O que vai acontecer com o ponto de máximo local? O que a gente viu? A gente viu que, bom, se ele é máximo local, então existe um delta maior que 0, existe delta maior que 0, tal que
o x pertencente a uma vizinhança, né, do C, C menos delta, vírgula, C mais delta, interseção domínio, implica que o f de x fica menor ou igual que o f de C. Mas aí o que acontece? Eu vou ter que provar nesse teorema que a derivada em C igual a zero. Então eu vou ter que mexer com essa razão aqui, que é a definição de derivada num ponto C. F de C mais H menos F de C dividido por H, limite para H tendendo a zero. Eu vou ter que mexer com isso aqui. Então, para mim é interessante, nesse cenário aqui, fazer aparecer o H. E como que eu faço aparecer o H? Ele diz aqui o seguinte, ó, se nós tomarmos um H suficientemente pequeno, esse X aqui, que está dentro dessa vizinhança, pode ser escrito como C mais H. Por quê? Né? Agora note que X pertencente a essa vizinhança, C menos delta, vírgula C mais delta, para algum delta maior que zero, né, interseção D, digamos assim, equivalente a dizer que X é igual a um C mais ou menos um H, mas o H pode ser positivo ou negativo, então eu vou só escrever C mais H com módulo de H suficientemente pequeno. Ou seja, H suficientemente pequeno. Com H, ou módulo de H, tá certo? Suficientemente pequeno. Vamos fazer um desenho para ilustrar isso? Vamos. O desenho seria o seguinte, você tem aqui o ponto, vai ser só o eixo X aqui. Você tem aqui o eixo X, você tem aqui o ponto C, digamos que o ponto C esteja aqui. Então você tem a vizinhança aqui do C, digamos que a vizinhança esteja aqui assim, C menos delta, C mais delta, e você tem o domínio D. Digamos que o domínio D esteja aqui assim. Só que eu ficou meio mal desenhado aqui. Digamos que ele vá até aqui assim. Digamos que esse aqui seja o D. Então, você veja só, o X, esse aqui é o D. O X pertencer a D, está aqui dentro do amarelo, e ao mesmo tempo estar dentro dessa vizinhança, quer dizer, estar dentro desse parênteses aqui que eu coloquei, significa que esse local aqui, ó, é onde o X está. X tem que estar aqui. Tá? X pertence a esse local aqui. Esse local é a interseção da vizinhança com o domínio. Então você percebe que isso equivale a dizer que existe um H suficientemente pequeno, tal que X é igual a C mais H. Então a gente poderia escrever assim, ó. Aqui está o C, né? Só para destacar o C, ele está aqui. Esse aqui é o valor C. Se você tiver um H suficientemente pequeno, você poderia imaginar ele aqui, ó. X igual a C mais H, com H suficientemente pequeno, só para ilustrar essa ideia que ele introduziu aqui na demonstração. Tá? Então, quer dizer, aquela ideia toda do ponto de máximo, existia um delta maior que zero, tal que X pertence à vizinhança C menos delta, C mais delta, interseção D, para implicar que isso aqui acontece, isso é equivalente a você dizer que, olha, existe um H, o X pertence aqui, tá, isso é equivalente a dizer que existe um H suficientemente pequeno, tal que X é igual a C mais H. Tá certo? Tal que X... deixa eu melhorar aqui, só o final da frase, né? Isso aqui, essa implicação aqui toda, ela é... Agora note que, vírgula, X pertencente a isso aqui implica
isso, é melhor a gente escrever assim, né? Deixa eu melhorar a frase aqui. X, porque faltou a implicação, que eu não coloquei aqui. X pertencente a implica que f de x é menor que f de c, implica que f de x é menor igual que f de c, é equivalente a dizer que x igual a c mais h com h suficientemente pequeno implica nisso aqui. X igual a c, vou escrever menor para caber aqui na linha. X igual a, deixa eu dizer que x igual a c mais h, vírgula, com h, ou módulo de h, suficientemente pequeno, implica em f de x menor ou igual que f de c. Pum. Com x igual a c mais h. Com x igual a c mais h. Que agora aparece aqui o c mais h, que vai dar na definição de derivada. Tá certo? Que não tem problema nenhum ele ter que ser suficientemente pequeno, porque na definição de derivada ele vai ter que tender a zero, inclusive. Vai ter que passar o limite para h tendendo a zero. Então, beleza. Definição de... Então, a gente acabou de fazer uma reformulação da definição de ponto de máximo. Originalmente ela era assim, mas a gente acabou de notar que ela é equivalente a dizer que para h suficientemente pequeno, x igual a c mais h, implica que f de x menor ou igual que f de c. Então, vamos reescrever ali, né? Ou seja, dando continuidade às ideias aqui, ou seja, para h suficientemente pequeno, f de x, que é o c mais h, f de c mais h, fica menor ou igual do que f de c. Isto é, vamos evoluir mais ainda. Passo o f de c para o lado de cá. F de c mais h menos f de c, que é exatamente o numerador aqui da definição de derivada, fica menor ou igual que zero. Então ele é sempre menor ou igual que zero. Acabamos de perceber isso. Bom, agora na razão incremental aqui da derivada, né, a gente acabou de perceber que o numerador vai ser sempre menor ou igual que zero. Só que o h nunca vai ser zero, porque ele está no denominador, mas ele pode ser maior que zero ou pode ser menor que zero. Então você pode ter dois sinais aqui, saindo dessa razão. Então vai ficar assim. Então, daí temos que, dessa forma, temos que, dois pontos. Então vamos colocar lá. F, se C, vamos colocar dois tópicos aqui, né? Se o H for menor que zero, que ele pode ser, então o F de C mais H menos F de C, que esse aqui sempre é menor ou igual, em cima, dividido por uma coisa que é menor que zero, H, o resultado aqui vai ser maior ou igual que zero. Certo? Negativo, menor ou igual que zero, né? Dividido por um negativo menor que zero aqui, maior ou igual que zero. Agora, se H for maior que zero, que é a outra opção, então essa razão aqui, F de C mais H menos F de C, dividido por H, ela vai ser, aí ficou uma coisa, menor ou igual a zero no numerador, e maior que zero aqui. Então ela vai ter sinais trocados. Ou vai ser zero, ou vai ter sinais trocados. Então vai ficar menor ou igual que zero. Só que agora tem um seguinte detalhe. Você pode, então, tomar o limite para h tendendo a zero, que é a derivada, vindo pela esquerda, por valores negativos, dessa razão, ou vindo por valores negativos de h, tomar o limite para h tendendo a zero, dessa razão, por valores negativos, que vai ficar dando sempre um valor maior ou igual que zero, ou tomar o limite para h tendendo a zero, dessa razão, por valores positivos, pela direita, que vai dar sempre um valor negativo.
Só que esses dois limites são a derivada lateral pela direita e pela esquerda. E elas têm que coincidir. Por quê? Porque, por hipótese do teorema, a função é derivável no sentido ordinário em C. Então, esse f' de C, ele já existe, e ele é um valor que vai coincidir com as duas derivadas laterais. Elas vão ter o mesmo valor. E qual é o único valor que pode ser se uma vai estar sempre maior ou igual que zero e a outra vai estar sempre menor ou igual que zero? O único valor em comum que elas podem ter para ser igual é o zero. Então, f' de C igual a zero, que é o que a gente queria demonstrar. Deixa eu terminar essa argumentação aqui. Assim, o limite para h tendendo a zero pela esquerda disso aqui, como isso aqui tem sempre valores maiores ou iguais que zero, o limite para h tendendo a zero é para h negativo, né? Então, se eu vier para zero pela esquerda, eu estou vindo por valores negativos. Então, esse limite aqui dessa razão vai dar f de c mais h menos f de c dividido por h vai dar um valor menor ou igual que zero. E, pela direita, limite para h tendendo a zero pela direita dessa razão, c mais h menos f de c dividido por h, vai dar... Não, desculpa, eu confundi aqui. Aqui é maior igual que zero, maior igual que zero, e aqui vai ser menor ou igual que zero. Ponto final. Porém, como por hipótese, para fechar a última linha do teorema, porém, como por hipótese, f é derivável em C, então esses dois limites têm que coincidir. Então, os dois limites acima devem coincidir. Os dois limites acima têm de ser iguais a zero, 2 pontos. 0, 2 pontos. Porque aí a gente vai ficar com f' de C menos, que é esse primeiro limite, igual a f' de C mais, que é o segundo limite, que é igual ao f' de C, que é igual a zero. Ponto final. Eu encerro aqui o vídeo, encerro aqui a aula, agradeço a presença de vocês, já vou imediatamente interromper a gravação.